Muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao 24º Enacor, 47º RAPV, esse auditório Caminhos de Pedra, dando sequência ao ciclo de palestras desta tarde de quarta-feira. Chamamos então para compor a mesa, o presidente da mesa, Luciano Spett, e o secretário da mesa, David da Silva Pereira, ambos da Universidade Federal de Santa Maria. Para a condução da palestra, Elisa Quinte de Souza de Oliveira, da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, sob o tema Gestão Consciente das Áreas Marginais Rodoviárias. Queria agradecer a Elisa pela participação. Elisa, vou ler brevemente o currículo, então, antes da gente começar. Então, a Elisa é doutora em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, consultora jurídica sobre faixas de domínio rodoviário do Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, DEINFRA, foi consultora do Banco Mundial para a Agência Tocantinense de Transportes e Obras, a AGEOP, do Estado de Tocantins, atual gerente de faixa de domínio da Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade de Santa Catarina, assessora e consultora jurídica em direito ambiental, urbanístico, fundiário, rodoviário, com atuação na elaboração de legislação, gestão de áreas marginais rodoviárias, além da execução de trabalhos de regularização fundiária e elaboração, atualização, revisão, complementação de planos diretores municipais. Autora do livro Rodovias, Gestão Pública de Faixa de Domínio, 2015, e idealizadora da primeira plataforma de assinaturas com conteúdo digital sobre gestão de faixa de domínio rodoviário no Brasil. Elisa, muito obrigado pela tua participação. Então, eu vou deixar você mesmo fazer ler o título da palestra. Olá, pessoal. Muito boa tarde. Quero agradecer o convite do Dr. Rui Mar, o convite da BDR, para compor o quadro de palestras desse evento, que a gente estava com saudade, né? A gente estava com saudade porque há 2 anos a gente fazia de forma online, por conta da pandemia. Então, é um prazer muito grande rever os amigos, né? Família rodoviária, gente do Brasil inteiro, gente que a gente fala quase que semanalmente à distância, e hoje eu estou tendo a oportunidade de reencontrar. Então, isso é muito bom. A ideia, gente, nesse encontro, é falar um pouquinho sobre faixa de domínio, mais especificamente sobre a gestão da faixa de domínio. Tá? Gestão consciente. Por que gestão consciente? Porque sem que a gente saiba exatamente para que serve a faixa de domínio rodoviária, é impossível fazer uma gestão que tenha, de fato, um resultado positivo. Né? Então, eu vim contar um pouquinho da história da Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, porque há 3 anos eu estou como gerente de faixa de domínio, mas há 16 anos eu trabalho com essa área e durante 13 anos eu fui consultora jurídica com relação à faixa de domínio no Estado de Santa Catarina e atuando em outros estados também, especificamente sobre esse assunto. Então, a ideia aqui é explicar um pouquinho o que a gente vem fazendo em Santa Catarina com relação à faixa de domínio e, especialmente, sobre o que é importante a gente ter ciência para conseguir fazer uma gestão desses espaços mais eficientemente. Tá? Então, primeiro, para quem não conhece faixa de domínio, ou para quem não trabalha diretamente na área, a gente vai falar um pouquinho sobre a conceituação, tá? Que é importante, rapidamente. Eu sei que para quem já conhece, já trabalha na área, fica um pouquinho cansativo, mas eu prometo que vai ser bem rápido. Conceituação, extensão, né? Como é que é definido o valor da faixa de domínio? Como é que se estabelece a metragem desses espaços, né? Natureza jurídica, se é uma área desapropriada, se é uma área de limitação administrativa, como é que ela tem que ser gerenciada, se é uma área pública do Estado, né? Por que não pode construir, ou por que precisa pedir permissão, se de fato é uma área pública ou não, tá? Então, isso são dúvidas recorrentes de quem trabalha com a gestão rodoviária, gestão de faixa de domínio, né? Competências, a quem compete gerenciar esses espaços, né? E aqui a gente está falando o que vem ocorrendo, né? De forma, assim, digamos, rápida até, que é a ocupação lindeira da rodovia, né? A ocupação pela cidade, pela urbanização, seja ela
urbanização ordenada ou não, aqui a gente não está tratando de questões de planejamento urbano, mas a gente vê que a maior parte, né, a gente vai entrar isso mais especificamente mais à frente, mas a gente vê que a dificuldade maior dos órgãos gestores estão sempre nas travessias urbanas, né? Então a gente vai tratar dessa questão das competências. Depois, exploração econômica, é um espaço que pode ser explorado economicamente, né? E talvez esse seja o carro-chefe quando a gente trata de gestão de faixa de domínio, porque os órgãos rodoviários, de fato, podem cobrar pelo uso dessas áreas. Então, como cobrar, de quem cobrar, né? Isso é, talvez, a maioria, acredito que os estados começaram a divulgar a questão da gestão da faixa justamente por conta da exploração econômica. Então, a gente vai tratar um pouquinho disso também. Relações com outros setores, né, para a gente verificar que a gestão marginal da rodovia ela tem uma relação forte com outros setores do órgão rodoviário, relações importantes também, tá? Gestão, como é que a gente tem feito isso, né, como é que tem sido feito em Santa Catarina nos últimos anos, e os desafios que nós encontramos, tá? Que acredito que são os mesmos que todo mundo que trabalha com gestão de faixa de domínio rodoviário enfrenta no seu dia a dia, tá? Então, o que seria uma faixa de domínio? Para quem não conhece, para quem não trabalha com isso, ou que não tem, que trabalha em órgão rodoviário, né? Mas que não tem diariamente questões relativas à faixa de domínio para resolver, que não trabalha nas gerências ou nas diretorias de faixa de domínio. Ela é uma área que, na verdade, a rodovia, que a gente conhece como rodovia, ou seja, o leito carroçável, ele está dentro da faixa de domínio, né? Então, aquilo que a gente conhece comumente como rodovia, que é o que a gente enxerga, né? É o asfalto, são os equipamentos, né? Aquilo que a gente conhece como rodovia, na verdade, não é só aquilo. A rodovia é também até onde termina o valor da faixa de domínio. Então, o leito carroçável está dentro da faixa de domínio. A rodovia faz parte da faixa, tá? Então, área sobre a qual se assenta uma rodovia. Quando a gente pensa no projeto rodoviário, né, quando o engenheiro pensa no projeto rodoviário, ele tem que pensar não só no leito carroçável, não só no asfalto, ele tem que pensar nas áreas marginais também. Por quê? Porque são áreas que visam a segurança, são áreas que visam uma possibilidade de aumento da capacidade dessa rodovia, tá? Então, uma rodovia não pode ser pensada só aonde o veículo transita, certo? Então, a faixa de domínio ela começa a contar do eixo da rodovia, e ela vai até uma distância perpendicular prevista no projeto ou no decreto que tornou área de utilidade pública. Certo? Então, aqui, nesse desenho, a gente consegue ver bem que aonde passa o asfalto, além do asfalto, ainda tem uma área, né, que é a área de escape, que a gente chama, que é o que, de fato, a gente gerencia na prática. Tá? Existe o gerenciamento da rodovia, que a gente chama, que é do próprio asfalto, da manutenção, do melhoramento, né, do trânsito, mas também tem essa área marginal, que é o que a gente faz a gestão, tá? Que é o que a gente chama de gestão de área marginal rodoviária. É o que sobra até o fim da dita rodovia, teoricamente. Na prática, né, a gente tem como rodovia só onde transita o veículo. Além dessa faixa de domínio, tá? A gente não vai adentrar a fundo no aspecto da área não edificante, mas é importante relatar, porque quando a gente fala de gerenciamento de área marginal, a gente está falando de gerenciamento da faixa de domínio e gerenciamento também da área não edificante. O que é área não edificante? É uma área que foi prevista lá na Lei 6766, de 1979, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo Nacional, que ela foi redigida para que os municípios pudessem fazer o seu planejamento urbano. Certo? Então, é a Lei de Uso e Ocupação do Solo Nacional. O que ela prevê? Que ao longo das rodovias é necessário preservar uma área não edificante, o próprio nome já diz, né, uma área não edificável, de 15 metros a partir do término da faixa de domínio. Então, aqui a gente consegue ver que, além da faixa de domínio, o primeiro pontilhado preto, partindo desse ponto, existe mais 15 metros que precisa ser salvaguardado. Tá? Depois que esse gerenciamento dessas áreas marginais começou a ficar mais efetivo no Brasil, né, a gente teve alguns questionamentos com relação à necessidade, de fato, de salvaguardar essa área, já que a faixa de domínio já era uma área marginal, às vezes, dependendo da rodovia, grande o bastante, né, para impedir
que a ocupação fosse feita, então ainda tinha que salvaguardar mais a área não edificante. Então isso gerou um certo conflito, e por conta disso, né, em 2019, em novembro de 2019, nós tivemos uma lei federal que alterou essa lei 6766 de 79 e que possibilitou que os municípios pudessem diminuir a faixa de domínio, a área não edificante, perdão, em áreas urbanas. Tá? Então, essa área não edificante ela pode ser reduzida até o limite de 5 metros em áreas urbanas pelos próprios municípios, por lei municipal. Tá? Então, a gente vê aqui, começa um conflito, né, com relação às competências, que a gente vai ver mais à frente, porque é uma área que pode ser gerida pelo Estado, quando ele é o órgão rodoviário responsável por aquela rodovia, mas que pode ser diminuída, só a área não edificante, a faixa de domínio não, pelo município. Né? Então, aí começam os conflitos. Se o município pode diminuir a área não edificante, por que não pode diminuir a faixa de domínio? Tá? E aí a gente tem essa resposta no Código de Trânsito. Por quê? Porque o Código de Trânsito diz o seguinte, que toda intervenção ao longo das rodovias precisa de autorização do órgão com circunscrição sobre ela. Então, independe desse trecho passar por perímetro urbano ou por uma área muito urbanizada, quem é o responsável é sempre o órgão gestor da rodovia. Então, no caso de vias estaduais, obviamente, é o órgão gestor rodoviário estadual e em rodovias federais, o DENIT. Tá? Então, essa questão da área não edificante é importante a gente relatar, porque quando a gente fala de gerenciamento de áreas marginais, a gente inclui a questão da área não edificante também, certo? Com relação à extensão, né? Quantos metros possui a faixa de domínio? Como a gente viu, a área não edificante é uma determinação legal de 15 metros. Ela pode ser diminuída até o limite de 5. Então, ela pode ser 15 ou pode ser 5. A faixa de domínio é diferente. Né? Essa área marginal rodoviária, que é de competência do órgão gestor, ela é definida no projeto rodoviário ou no decreto de utilidade pública da área em questão. Então, ela é variável. Tá? Tem um estado do Brasil, que é o estado de Pernambuco, né? A nossa representante de Pernambuco está ali, a Rejane, em que a faixa de domínio é 15 metros para todas as rodovias. Não sei se a legislação é assim ainda, mas eu acredito que sim, que isso não mudou, né? Então, isso foi uma decisão do gestor à época, né? Se eu não me engano, é de 2008, né, Rejane, a lei de Pernambuco, que define que a faixa de domínio lá é 15 metros para qualquer rodovia. Tá? É o único estado que eu conheço que trata a faixa de domínio dessa forma. Porém, os outros estados, inclusive o DENIT, né, determina a faixa de domínio considerando quanto de área de escape é necessária, dependendo do tipo de rodovia. Dependendo da localização, dependendo aqui região essa rodovia vai servir. Tá? Então, a faixa de domínio é uma área variável. E, a partir do término dela, que a gente conta a área não edificante. Tá? Natureza jurídica dessa faixa de domínio. Né? De fato, é uma área de interesse público. Tá? Mas a faixa não é obrigatoriamente desapropriada. Ela não necessariamente é um espaço público desapropriado. Tá? E aí é que a gente vê a maioria dos problemas relacionados à gestão da faixa. Por quê? Porque o Estado cobra. Né? Aqui, quando eu falo Estado, eu não estou falando só do Estado estadual, tá? Estou falando do poder público de forma geral, porque entra o DENIT também. O Estado cobra pelo uso da faixa de domínio de uma área que não é necessariamente dele. Né? Essa é a pergunta que mais me fazem quando a gente trata desse assunto com relação à natureza jurídica. Sim. Tá? Sim, por quê? Porque é uma área de interesse público para a segurança. Quando que o Estado tem obrigação de desapropriar alguma área privada? Quando ele usa essa área. Tá? Então, o leito carroçável, onde passa o asfalto, onde o Estado efetivamente utilizou, essa área necessariamente precisa de desapropriação. Agora, a área que extrapola essa área que o Estado está utilizando, ou seja, que é uma área que é para ficar livre, o Estado não tem obrigação de indenizar. Então, nós fizemos uma gestão de um espaço que é de interesse público, mas que não é necessariamente desapropriado. Tá? Vou citar um exemplo para ficar mais fácil. Não sei se alguém conhece ou trabalha com questões ambientais aqui. Quem trabalha em órgão rodoviário geralmente tem, né? Tem um setor
que é com relação, que trata com direito ambiental e das questões de licenciamento para as próprias obras rodoviárias, né? Mas quando a gente tem uma área que é transformada, por exemplo, em APP, uma área de parque, um parque que é institucionalizado, que é criado, aquela área que antes não era de APP, que antes não tinha salvaguarda nenhuma, passa a ter. E não necessariamente o município, no caso de um parque municipal, vai desapropriar todas as pessoas que têm terrenos ali. O que acontece com essa área que é instituída um parque? Ela é criada uma limitação administrativa. Tá? Uma limitação administrativa que limita o uso da propriedade. Tá? E a propriedade no Brasil não é um direito absoluto. Tá? Um outro exemplo para a gente entender melhor. Quando a gente compra um terreno, seja onde for, seja que terreno for, a gente não pode construir exatamente do jeito que a gente quer. Nós precisamos pedir as licenças, né, para o município para poder construir. Não posso comprar um terreno de 360 metros quadrados, construir na sua totalidade um prédio de 12 andares na beira do mar, por exemplo, sem autorização. O que acontece? Por que eu não posso fazer isso? Porque existem limitações à minha propriedade. Ela não é absoluta. Eu não exerço o direito à propriedade de forma absoluta. Eu preciso cumprir as determinações que são de ordem ambiental, de ordem de segurança, de ordem de higiene, dependendo da situação, e de ordem de segurança rodoviária também, que é o caso da faixa de domínio. Tá? Então, se eu tenho um terreno e eu preciso cumprir as limitações administrativas desse terreno para construir, né, eu consigo compreender facilmente que isso está na nossa cultura. A gente já sabe que precisa pedir a permissão, né? Já sabe que eu não posso construir uma janela do lado do meu vizinho, na extrema do terreno. Isso já foi incorporado, certo? Agora, quando se trata de limitações relativas à rodovia, isso ainda é um pouco novo, né? A faixa de domínio começou a ser gerenciada lá nos anos 2000, né? A Lei de Santa Catarina, por exemplo, é de 2005. Ela começou a ser gerenciada nos anos 2000 em razão dos processos de estatização que ocorreram na década de 1990. Tá? Então, grandes empresas concessionárias de telefonia, por exemplo, foram privatizadas nessa época e elas utilizavam a faixa de domínio das rodovias, né, as empresas que eram estatais, de forma gratuita. Então, quando elas foram privatizadas, o governo estipulou, então, o valor para ser cobrado. Né? Querem utilizar uma área que é de segurança pública rodoviária, ok, então vocês precisam pagar para poder utilizar. E esse pagamento está previsto lá no Código Civil. Tá? Já era previsto no Código de 1916 e continuou sendo previsto no Código de 2012. Então, a possibilidade de uso oneroso da faixa de domínio sempre existiu, mas o gerenciamento dessa área é relativamente novo no Brasil. Tá? Por isso que causa o estranhamento quando a gente diz o seguinte, né, para a pessoa, para o lindeiro que está querendo ocupar. Não, você precisa recuar. Né, que não, mas o meu terreno vai até o bordo da pista. Está matriculado no meu nome, eu tenho a propriedade. Ok, mas a propriedade não é absoluta, aqui você não pode construir. Né, então, quando a gente recebe essas informações dentro de área de APP, né, informações de recuo frontal, de obras em vias municipais, a gente recebe com tranquilidade, mas quando é na rodovia, existe esse estranhamento. Tá? Então, a faixa de domínio pode ser uma área desapropriada, sim, e aí paga pelo Estado, mas ela pode também ser uma área privada, que o Estado tem um interesse em nome da segurança, e se ele tiver que utilizar, por exemplo, fazer uma terceira pista, uma quarta pista, fazer melhoramentos, né, melhorar a capacidade dessa rodovia, ele vai ter, obviamente, se ele usar esse espaço, vai ter que indenizar o cidadão. Mas enquanto ele não precisar utilizar, ele não é obrigado a fazer a desapropriação. Tá? Esse talvez seja o calcanhar de Aquiles da faixa de domínio. Mas é uma questão super importante. Tá? Então, já entrei um pouquinho no assunto das competências, mas esse assunto das competências tem relação com os municípios. Tá? Por quê? Uma rodovia que tem o seu entorno urbanizado, né, e hoje a gente vê cada vez mais, porque as cidades estão crescendo, e geralmente elas crescem no entorno da rodovia, né, mesmo que a gente saiba que a urbanização linear não é a melhor forma de ocupar o território, de ocupar o espaço, isso ainda ocorre. Né? Em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem municípios que
transformam, ou que aumentam o seu perímetro urbano de forma linear, né? Então, a rodovia atravessa o município, o perímetro urbano vai atrás, né? E como o perímetro urbano é uma legislação municipal e o Estado não tem nenhuma relação com isso, né? Não pode interferir nessa autonomia municipal, inclusive o próprio direito de urbanizar é constitucionalmente municipal, né? Não é do Estado, o Estado não pode intervir. E não podendo intervir, ele não pode impedir que o município determine que todo o seu território vire perímetro urbano, né? Então, o órgão gestor não pode ficar atrelado, né? Ficar casado a uma determinação de urbanização que é do município, certo? Então, tinha-se a ideia de que a rodovia que perdesse as suas características de rodovia, né? Que se transformasse numa via urbana de fato, o órgão gestor perderia sua competência sobre aquela via. E não é assim que funciona, né? Juridicamente, para a gente fazer transferência de competência, precisa ter um instrumento jurídico adequado, né? Não pode simplesmente excluir do plano rodoviário estadual aquela via que tem características urbanas e achar que o município vai, então, vai adotar aquela via urbana, aquele trecho, e vai administrar, e vai gerir. Tá? Isso não acontece. Então, exemplos que nós temos em Santa Catarina, e eu sei que isso aconteceu em outros estados também, é o fato do gestor municipal solicitar o gerenciamento daquele trecho rodoviário e o órgão gestor da rodovia excluir do plano rodoviário estadual aquele trecho, sem qualquer tipo de legislação, né? Embora a faixa de domínio não seja necessariamente desapropriada, a rodovia, né, onde passam os veículos, a rodovia de fato é uma área pública, né? E a gente sabe que para transferir bem público é preciso autorização legislativa, então não é tão simples assim. Eles simplesmente excluíam do plano rodoviário estadual e o gestor, naquela época municipal, acabava cuidando daquele trecho. Quando mudava o gestor, a via era abandonada, né? E aí era abandonada, dava um acidente e o Ministério Público determinava que o órgão gestor, então, passasse novamente aquele trecho rodoviário para a sua competência. E aí ele vinha completamente destruído, se não destruído, toda a faixa de domínio ocupada. Tá? Então, uma questão muito importante quando se trata de competência para o gerenciamento de faixa de domínio é essa. Tá? Mesmo que a rodovia perca suas características de rodovia e se transforme numa travessia urbana ou numa via urbana, como queiram chamar, em Santa Catarina a gente adotou travessia urbana, ela não deixa de ser competência do órgão gestor da rodovia. Só vai deixar de ser competente o órgão gestor da rodovia por aquele trecho se ele assim o transferir, né, por meio jurídico adequado, um instrumento jurídico adequado, seja por doação de área pública, seja uma transferência temporária por meio de um instrumento de delegação, como a gente já viu acontecer em outros lugares, né? Delegação, inclusive, é um instrumento jurídico que o próprio DENIT utiliza, né, para transferir certos trechos rodoviários para os estados. Então isso foi utilizado em alguns estados também, ou seja, por simples transferência ou qualquer outro instrumento jurídico que possa prever essa possibilidade de competência municipal para esse trecho. Tá? Exploração econômica. Obrigada. Exploração econômica. Tá? Sem sombra de dúvida, a questão mais delicada quando se trata de gestão de faixa de domínio depois, acho que não depois, mas acredito que seja a número 1. Exploração econômica da faixa, né? De quem cobrar, por que cobrar, é legítimo cobrar, não é legítimo cobrar, o meu estado prevê, mas a gente não consegue cobrar porque é serviço essencial e aí a gente não consegue, não cobra e as empresas utilizam de forma inadequada e a gente não consegue fazer nada. O que acontece? A maioria dos estados previram, né, legislação de gestão de faixa de domínio em razão da possibilidade de cobrança. Em Santa Catarina, a nossa lei é de 2005 e à época se cobrava da empresa de energia, né, da Celesc, da empresa de energia. É uma empresa estatal e ela cobrava, a gente cobrava, conseguia cobrar 42 milhões ano
da Celesc pelo uso da faixa de domínio. Depois mudou o gestor, mudou o secretário de infraestrutura, mudou o diretor do DEINFRA à época, né? Agora não é mais DEINFRA, foi extinto, virou Secretaria de Mobilidade. Se cobrava, então por isso a lei foi publicada. Depois a gente viu, nessa época eu já estava lá, como consultora jurídica, que na verdade a gestão da faixa de domínio ela não era só a cobrança das empresas concessionárias de serviço público, ela previa uma possibilidade muito extensa de cobrança e principalmente de gestão do espaço para melhoramento da própria rodovia, né? Então isso aos poucos foi caminhando, né, ao ponto de que hoje nós entendemos, né, e esse pensamento dentro do órgão é muito efetivo, de que o valor arrecadado pelo uso da faixa de domínio é o último indicador de desenvolvimento quando se trata de averiguar se está indo bem ou não a gestão da faixa. Tá? Por quê? Porque o que mais dá problema são os acessos. O que mais dá problema são as pequenas ocupações, né? E nós temos, claro, aqui não vai dar tempo da gente tratar de toda a legislação específica de cada setor. Mas energia tem um decreto de 1980 que proíbe a cobrança pelo uso da faixa de domínio. Tá? Existem duas correntes no direito. Uma que diz que esse decreto não foi recepcionado pela Constituição Federal de 88 e outra que diz que sim, que o decreto foi recepcionado tacitamente, portanto ele está em vigor e não se pode cobrar pelo uso de faixa de domínio de empresa concessionária de energia. Tá? O STF já definiu, né? Nós não podemos cobrar, porém esse mesmo decreto, para quem não sabe, tem um artigo específico dizendo que a remoção desses equipamentos de energia devem ser custeadas pela empresa de energia. E eu sei que tem muitos estados que pagam pela realocação desses postes. Tá? Então, esse mesmo decreto que proíbe a cobrança de concessionários de energia pelo uso da faixa de domínio também determina que eles paguem quando o órgão gestor da rodovia precisa utilizar aquele espaço. Então, isso acho que é bem importante. Em Santa Catarina, nosso termo de permissão de uso para essas empresas já contém a cláusula específica de relocação e custeio por conta dessas empresas. Tá? Isso é só um exemplo. Concessionárias de gás, não existe nenhuma legislação que impeça a cobrança. Concessionária de água, também não. E nós temos de concessionárias de telefonia. Aí nós temos a conhecida Lei das Antenas, que é de 2015, que proibiu essa possibilidade dos órgãos gestores rodoviários cobrarem pelo uso de faixa de domínio dessas empresas. Embora isso seja bem discutível, nós já temos decisão no STF sobre essa questão, então é uma questão ultrapassada. Certo? Com relação ainda à exploração econômica, uma coisa bem importante que a gente deve lembrar é que essa exploração ela não vem das leis relativas à faixa de domínio estaduais, nem a resolução do DENIT. A possibilidade de exploração econômica de área pública, ela está lá disposta no Código Civil. Tá? E ela já estava, como eu já falei antes, no Código de 1916 e permaneceu na alteração que foi feita em 2012. Tá? O que o Código Civil fala? Ele diz o seguinte, que quando existe uma área pública que foi criada para uma determinada situação e ela é utilizada por outro tipo de atividade, a cobrança pode ser feita. Tá? Então, a faixa de domínio é uma área que foi criada para servir a rodovia. Se ela é utilizada para a instalação de equipamentos públicos de outros serviços, a cobrança é possível. Tá? E não falo só de equipamentos públicos de outros serviços, né, mas de qualquer tipo de ocupação e de uso dessa área que não for uso rodoviário, pode ser cobrado. Tá? O que a legislação estadual, as legislações estaduais fizeram, na verdade, foi só criar normatizações para o gerenciamento desses espaços. Tá? Mas a possibilidade de cobrança, ela não advém das legislações estaduais, ela advém do próprio Código Civil. Certo? Relações com outros setores. Tá? Para quem não trabalha efetivamente no setor de faixa de domínio dos órgãos, né, eu costumo falar bastante sobre a relação com outros setores, porque nos últimos 16 anos que eu estou à frente desse tipo de assunto ligado, né, à gestão rodoviária, especificamente sobre faixa de domínio, eu sempre bato na tecla
dessa relação que a faixa tem com outros setores. Durante muito tempo, em Santa Catarina, a faixa de domínio foi vista como um setor à parte, né? Separado das questões relativas a projeto, a planejamento, até a questão econômica mesmo, porque depois que Santa Catarina perdeu a receita da exploração econômica das concessionárias de energia elétrica, os gestores ficaram desanimados, digamos assim. Só um pouquinho, pessoal. Os gestores ficaram desanimados com a gestão da faixa, porque já não estava mais entrando aqueles milhões que eles estavam aguardando para manter as rodovias e para fazer novas, né? Só que aí, com o passar do tempo, a gente viu que essa relação da marginal rodoviária com outros setores era muito intensa, né? Então, por exemplo, planejamento. Quando se vai planejar, por exemplo, o melhoramento ou o aumento da capacidade de uma rodovia, o que a gente tem que pensar? Se aquele local ali onde aquela pista vai ser feita está possibilitando que a obra seja realizada, né? Então, se a gente tem uma faixa de domínio completamente ocupada, né, ou ocupada de forma indevida, o que ainda é pior, nós vamos ter problemas na obra, né? Vou citar um caso que foi em 2019, assim que o atual governo assumiu, no estado de Santa Catarina, nós tivemos uma obra que foi um problema gigante, que era o acesso ao aeroporto de Florianópolis, né? O acesso ao aeroporto era uma via estadual que estava completamente ocupada, a faixa de domínio estava completamente ocupada, não existia desapropriação, o órgão não tinha desapropriado, não existia termos de permissão para aqueles usos, e o município de Florianópolis havia dado a possibilidade de loteamento para vários loteadores, não um, poder parcelar a terra no entorno da rodovia. Então, o que aconteceu? A obra atrasou, foram pagas desapropriações milionárias, porque era uma área muito visada, né? E ainda assim a área é uma área de mangue. Então, tinha lugares dentro do loteamento que o Estado precisou pagar para a pessoa que tinha comprado o terreno, ou para o próprio loteador, em área de mangue, né? Que a prefeitura deixou lotear, e que, é óbvio, a pessoa não ia poder construir porque era área de preservação, mas que ela tinha comprado um lote, então ela queria receber para o Estado poder passar com a sua obra. E aí foi um problema danado, foi gasto muito mais em valores, né, muito mais daquilo que o Estado já tinha planejado. A maioria dos casos foram judicializados, porque não havia uma gestão eficiente da faixa, né? Não havia um inventário, não havia termos de permissão, existia muitos usos, muito uso irregular, e foi uma complicação danada. Então, é um exemplo prático, mas isso acontece o tempo todo, e não só em Santa Catarina, acontece no Brasil inteiro, né? Então, o planejamento está muito ligado à gestão da faixa. Na verdade, a gestão da faixa de domínio tem a ver com o próprio planejamento do órgão rodoviário. Não tem como separar uma coisa da outra, tá? Projeto, mesma coisa. Então, quando se prevê um projeto, né, antigamente em Santa Catarina não existia essa interação entre o setor da faixa de domínio e o setor de projeto. O setor de projeto projetava os seus melhoramentos sem nenhum questionamento com relação ao gerenciamento da faixa, se aquilo estava ocupado, se tinha termo de permissão, se tinha autorização, se não tinha, né? Lembrando que todo o uso da faixa de domínio é precário, então se o Estado precisar daquela área, a pessoa tem que se retirar, claro que tem notificação para a pessoa sair, né? Então, os permissionários e os autorizados que estão ocupando a faixa de domínio precisam sair quando o Estado precisa da área, tá? Por isso que a gente chama de contrato precário. Obras, tá? Obras. Recentemente nós tivemos um caso, temos ainda, porque ele está sendo resolvido, de uma obra que a Secretaria de Estado está fazendo, numa rodovia super importante, na cidade de Joinville, que é a maior cidade do Estado, né, no norte do Estado, onde a Secretaria começou a obra e descobriu que na faixa de domínio existia uma tubulação da empresa de gás do Estado. Tá? É uma tubulação que já estava há alguns anos ali, autorizada pelo antigo DR, há muitos anos atrás, onde nem existia a legislação da faixa de domínio, e a CI teve que parar a obra. Nós tivemos que parar a obra porque relocar uma tubulação de gás não se faz do dia para a noite, né? Então, nós tivemos que parar
a obra da secretaria, uma obra pública, né, para que a empresa, então, pudesse relocar a sua rede. Então, a faixa de domínio tem relação com as obras, né? A gente precisa saber, por exemplo, precisa informar ao setor de obras que naquele local tem uma ocupação, que naquele local existe um termo de permissão e que a empresa vai ter um prazo definido, prazo determinado no próprio termo, para poder fazer a sua realocação, para poder sair da área marginal rodoviária. Tá? Então, a relação da faixa de domínio com obras é muito, muito importante. Depois, desapropriação, né? Já falei inicialmente, tem o setor da faixa de domínio é ligado essencialmente à questão da desapropriação. Por quê? Nossa, está faltando 10 minutos, vou correr aqui, gente. Porque a faixa de domínio pode ou não ser desapropriada. Então, a gente precisa ter essa ligação com o setor de desapropriações justamente para saber que tipo de remédio jurídico eu vou utilizar numa área que está desapropriada, por exemplo, que é diferente do remédio jurídico que eu vou utilizar numa área onde não houve desapropriação. Né? Um vai ser reintegração de posse, outro vai ser provavelmente uma ação judicial de desocupação. Tá? Manutenção, a mesma forma, para fazer obras de manutenção, é preciso que o setor, né, a gerência de manutenção, a diretoria de manutenção, saiba o que a gestão da faixa de domínio está fazendo com aquelas ocupações ali, se tem termo de permissão, se não tem. Procuradoria, obviamente, porque tudo que a gente não conseguir remediar de forma administrativa tem que ser remediado de forma judicial. Segurança, que é o principal objetivo da existência da faixa de domínio. Economia, porque uma obra que é planejada numa rodovia onde a faixa de domínio está bem gerida, está desocupada ou está com ocupações que são precárias em razão dos termos firmados, é uma obra mais econômica, né? Uma obra onde é preciso desapropriar todo mundo porque a faixa de domínio está ocupada, óbvio que vai ser uma obra mais custosa para o erário. E os recursos, porque além de tudo isso, a gente ainda consegue cobrar pelo uso da faixa de domínio. Tá? Então, é uma área que tem ligação com todos os outros setores do órgão de infraestrutura. Então, rapidamente, gestão. Né? Primeiro ponto que eu acredito que seja muito importante para a gestão desse espaço marginal rodoviário. Treinamento e conscientização. Tá? Quando eu falo treinamento, eu não falo treinamento, surgiu uma equipe, a gente vai treinar. Não, o treinamento é constante. Tá? Então, a gente tem feito 4 treinamentos por ano, com toda a nossa equipe, os fiscais de faixa de domínio, os coordenadores das regionais no estado inteiro, e também toda a equipe da gerência de faixa de domínio e da diretoria que ela integra. Tá? Para conscientização, para falar da normatização, para falar dos casos práticos, trocar a experiência de uma região ou outra dentro do estado. Tá? Isso é super importante. Primeiro ponto da gestão. Segundo, colocar a polícia, né? Eu sei que em alguns estados a polícia já fiscaliza. Em Santa Catarina não fiscalizava porque era uma autarquia, o DEINFRA, foi extinto e agora virou secretaria, então é administração direta do governo do estado, então a polícia pode intervir. Né? Antes não podia, só como apoio, porque o poder de polícia não pode ser delegado, ele era exclusivo da autarquia estadual. Hoje, então, a polícia participa e ela é treinada também para fiscalizar a faixa de domínio e para autuar. Tá? Então, o estado que ainda não utiliza a polícia rodoviária para fiscalizar é uma boa pedida. Tá? A gente tem encontrado bastante apoio na polícia e principalmente os órgãos que são administração direta do governo do estado, a polícia inclusive pode entregar a notificação, pode autuar. Tecnologia. Tá? Acho que a gente já teve até outras palestras falando sobre tecnologia. É imprescindível. Tá? Em Santa Catarina a gente tem um aplicativo de notificações, ou seja, a notificação já não é mais feita no papel, é feita por meio de um aplicativo e assim que a notificação é feita em campo, nós da sede já recebemos aquelas informações ali, já o referenciamento, né, mapas atualizados, inventário das ocupações, tudo isso são dados, né, que são super importantes para a gente conseguir fazer o planejamento dessa gestão. Tá? Então, aqui só rapidinho. Os processos digitais, né, que antes eram físicos, agora são digitais, o que facilita bastante. Fiscalização por meio do aplicativo. Multas deflagradas por meio do aplicativo também. Né, o auto de infração é direto no próprio aplicativo da fiscalização, da faixa de domínio. Mapeamentos atualizados e outras tecnologias que a gente utiliza
no nosso dia a dia para a gestão. Quarto ponto, controle e reuniões ordinárias mensais. Tá? Isso, claro, em qualquer tipo de gestão existe esse controle, né? E na faixa de domínio não podia ser diferente. Então, na nossa gestão, nós fizemos esse controle, né, através de reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias também, né? Inclusive o nosso acompanhamento é bem parecidinho com esse que eu coloquei aqui na tela, de saber quantos % nós aumentamos, né, de arrecadação, quantas notificações foram deflagradas, por que baixou o número, a gente procura saber o porquê que baixou, procura corrigir, né, para que isso não ocorra, e para que a gente possa planejar e fazer, geralmente anual, né, um planejamento anual, desses números. Tá? Multas, né, eu acho que Santa Catarina é um dos poucos estados que está multando agora com relação à ocupação de faixa de domínio. As multas começaram agora. Talvez no próximo evento do Enacor a gente já possa dizer melhor, né, como é que isso se desenvolveu, se desenrolou. Nós não temos um aplicativo específico para multas, mas a gente já utiliza o aplicativo da fiscalização para autuar e usa um sistema antigo que já era do Estado para aplicação de multa. Tá? Não podemos utilizar o sistema de trânsito porque a multa aqui é por CPF ou CNPJ, né? Não é na placa de trânsito, a placa do veículo. Né? Legislação, revisão da legislação, tá? Que é super importante. Então, essa lei de Santa Catarina é uma lei de 2005 e a normatização técnica é ainda anterior. Nós temos normatização técnica de uso de faixa de domínio que já tem 30 anos, 40 anos. Então, a gente está fazendo a revisão de todas essas normas, né? Uma questão super importante para que a gestão seja eficiente, porque não adianta a gente tapar o sol com a peneira e achar que aquela norma técnica que era de 40 anos atrás vai poder ser aplicada para um acesso numa rodovia que antes não era urbanizada e agora virou travessia urbana. Né? Então, é uma questão que é importante os órgãos gestores se atentarem para isso. E aqui a gente tem alguns resultados. Né? Então, em 2019, quando a gente começou, de fato, a aplicar a tecnologia para gestão de faixa de domínio, coordenar o trabalho, né? e reconhecer a importância desses espaços marginais, em 2019 nós tínhamos 404 cadastros de uso da faixa de domínio. Tá? Então, durante o ano inteiro de 2019, Santa Catarina registrou 404 usos de faixa de domínio no estado inteiro, que é um absurdo, porque numa rodovia a gente já consegue levantar mais do que isso. Mas era o que a gente tinha de registro, era o que a gente conseguia notificar, o que a gente conseguia levar adiante para fazer termos de permissão e autorização, lembrando que naquela época os processos eram físicos. Né? Foi em abril de 2019 que os processos começaram a ser digitais. O valor arrecadado naquela época era 4 milhões, projetos analisados 21, anuência de confrontação, que é quando o cartório encaminha, né, as áreas, as matrículas, para que o órgão rodoviário possa dizer se elas estão ou não dentro da faixa de domínio, eram 734, e iam de encaminhamento para a PGE entrar com as ações de desocupação, 178 processos, no ano inteiro. Tá? Em 2020, a gente já consegue ver que esse número aumentou, o número de cadastro passou para 514, o valor arrecadado subiu um pouquinho, projetos analisados aumentou bastante, né, a anuência de confrontação também, e os processos que foram para a PGE também. Em 2021, nós tivemos um salto grande, né, de 444 em 2019 para 1.534 registros de ocupação em faixa de domínio. O valor arrecadado, obviamente, aumentou. Projetos analisados da mesma forma, a anuência de confrontação também, e os processos que foram para a PGE, naturalmente, também aumentaram. Tá? A gente está em agosto de 2022 e nós já ultrapassamos todos esses números. Certo? Então, a tendência é que a gente, em pouco tempo, tenha, de fato, esses números muito elevados, principalmente no que diz respeito ao cadastro de ocupação de faixa de domínio. Porque nós temos ocupações muito, muito antigas, né, que não são objeto de notificação, não foram objeto de notificação ainda, mas que, de fato, precisam fazer parte do inventário dessa ocupação, para que o Estado possa saber que elas existem e, quando for planejar o melhoramento dessa rodovia, poder contar com aquela ocupação. Certo? Então, os desafios, rapidinho, já estamos terminando, tá, pessoal? Ocupações antigas, como eu já falei,
levantamento de organização da documentação desapropriatória, que é um problema, eu acho que em quase todo órgão rodoviário, das desapropriações, no que foi desapropriado há muito tempo, que não foi registrado. Perímetros urbanos e áreas urbanizadas. Investidas dos municípios para a competência dos trechos. Concessionários de serviço público. Valores das contrapartidas, tá? Teria que ter uma palestra só sobre isso. E capacitação e atuação da fiscalização. Tá? Esses são os maiores desafios que Santa Catarina enfrenta. Eu acho que isso é comum em todos os estados, né? Bom, conclusões, eu acho que a gente já tratou de todas elas, mas rapidamente, só para a gente deixar guardado esse momento que é importante. Então, a faixa de domínio é uma área nobre para o desenvolvimento e crescimento das cidades, e por isso é muito visada. Ela precisa ser cuidada justamente por ser uma área nobre, certo? Com o crescimento da urbanização no entorno das rodovias, a gestão das áreas marginais requer cada vez mais atenção. Tá? Então, se a gente quer rodovias mais seguras, inclusive um dado que eu soube agora numa outra palestra, que o Brasil gastou aproximadamente 12 bilhões de reais com os acidentes de trânsito no ano de 2021. Né? Então, é um número que fosse 1 bilhão, né? Que fosse 1 milhão, ainda é muito, considerando que a gente poderia diminuir muito esses acidentes se essas rodovias, de fato, tivessem essas áreas marginais mais bem geridas, certo? Isso porque essas áreas também são muito importantes para o órgão rodoviário, para recursos, economia, segurança, planejamento, como a gente já falou. E sim, é possível uma gestão consciente com o apoio da tecnologia hoje disponível no mercado, gerenciar esses espaços de forma eficiente. A gente viu ali os números, eles não mentem, né? Então, a gente conseguiu, de fato, um resultado muito relevante no que diz respeito ao gerenciamento dessas áreas dos anos anteriores, certo? Gente, eu agradeço muito. Quero deixar um recado para vocês. Né? Foi lançado no mês passado uma plataforma, a primeira do Brasil, sobre gestão de faixa de domínio. Tá? O endereço está ali, @faixadedomínio.online, onde quem se interessar pelo assunto, né, estudantes, engenheiros, gente que trabalha com órgão rodoviário, ou inclusive pessoas que trabalham com gestão municipal, que quiserem saber mais sobre a gestão da faixa de domínio, né, saber a relação desses espaços com a gestão rodoviária em si, podem se tornar assinantes do canal. Tá? Existe a possibilidade, inclusive, dessas aulas que são semanais, serem disponibilizadas de forma individual. Então, quem não tem interesse em ser assinante do canal, mas tem interesse numa aula ou outra, elas são disponibilizadas todas as sextas-feiras. Tá? Então, toda sexta-feira tem aula nova no canal, tratando só sobre gestão de faixa de domínio. Tá? Então, para quem não conhece, né, acho que a maioria não conhece, porque é uma questão nova, é uma coisa nova, quiser acessar, tá? Lá no Instagram tem o link, tem mais informações, certo? Eu acho que vai ser bem bacana. Então, quero agradecer. Acho que fechou o tempo. Tinha muito mais coisa para falar, é um assunto com muitos vieses, né? Mas eu agradeço a oportunidade, espero que todos tenham aproveitado um pouquinho da palestra. Aguardo vê-los novamente no Enacorda ano que vem, quem sabe. E abro para as perguntas, né? Agora a gente tem 15 minutos para tirar as dúvidas, certo? Obrigado, Elisa. Excelente apresentação. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo, um assunto de extrema relevância. Pessoal, a forma de fazer perguntas é apontar o celular para esse QR Code, a gente recebe a pergunta aqui e aí a gente manifesta. Dá uma olhada, ver se... Se alguém quiser fazer pergunta, quiser falar a pergunta também, não tem problema. Nós temos um problema só que talvez a gente tenha uma dificuldade de escutar, né? Mas eu acho que a gente pode abrir também para alguém que quiser fazer alguma pergunta. Vamos quebrar o protocolo. Quebrar o protocolo, né? Vai dar um dinamismo um pouquinho diferente. Aqui. Pode ficar com o microfone. Tá bem. Oi, duas perguntas. O processo de reintegração de posse, se não foi desapropriado, como é que a gente... Eu não sou advogado, né? Então, eu sou engenheiro, então a gente não entende. O que a gente fez, quando há a liminar que ganha o processo, aí é destinado para nós irmos lá e fazer a reintegração, né? A gente vai com a polícia e tal, com o processo em mãos, mas só para entender como que um proprietário que ocupou, ele não
tinha recebido desapropriação, mas ele colocou a cerca, fez uma edificação qualquer, e a gente consegue pegar de volta. E a outra pergunta é a via marginal, a via municipal marginal, que é uma rua mesmo, literalmente. Nós priorizamos colocar ela na área não edificante. Então, todos os processos de acesso a gente tenta colocar indiretamente, sempre na área não edificante. Mas como é que você entende, em alguns casos excepcionais, e se isso juridicamente se sustenta, colocar dentro da própria faixa de domínio, desde que mantenha a segurança viária da rodovia? Certo. Com relação à primeira pergunta, a reintegração de posse é uma medida jurídica, uma ação jurídica que a gente intenta contra o ocupante irregular, sendo que a terra, nesse caso, ela foi desapropriada pelo poder público. Então, é uma terra de propriedade do Estado. O remédio jurídico é a reintegração de posse. E aí, nesse caso, independe se é faixa de domínio, se é uma área que não tem nada a ver com rodovia. Se o Estado pagou pela terra, o remédio jurídico para tirar o ocupante irregular é a reintegração de posse. Tá? Quando essa área não é desapropriada, existem outros remédios jurídicos. Né? Pode ser, dependendo do tipo de ocupação, uma ação de obrigação de fazer, quando o sujeito, por exemplo, está acessando a rodovia de forma indevida, a ação é obrigação de fazer, por quê? Porque ele tem a obrigação de solicitar o acesso ao órgão gestor da rodovia. Então, o nome da ação é ação de obrigação de fazer. Se ele está ocupando a faixa de domínio com uma construção, aí é demolitória, ação demolitória. Tá? E, nesse caso, a ação demolitória e a ação de obrigação de fazer não é para o Estado pegar de volta a terra, porque a terra não é do Estado, ela é só uma área de interesse público. É para que o ocupante se enquadre na legislação. Né? E o que a legislação diz? Que ele precisa de uma autorização para ocupar ou para usufruir dessa terra. Né? Então, a reintegração é para pegar de volta, para reintegrar o bem ao patrimônio público estadual, né, ou federal, dependendo da rodovia, e os outros remédios jurídicos, quando a área não está desapropriada, é para que o cidadão se adeque à legislação. Tá? Não sei se eu me fiz entender. E a segunda pergunta, sim, a área marginal pode, sim, ficar na faixa de domínio, desde que tenha autorização do órgão gestor, sem problema nenhum. Lembrando que todos os acessos, sendo eles municipais ou não municipais, precisam de autorização do órgão gestor. E se esse acesso for por via marginal ou acesso direto, não importa, não tem problema. Ele pode ficar tanto na faixa de domínio quanto na área não edificante. Tá? Temos mais algumas perguntas aqui. Uma delas é de quem é a competência de fiscalização da faixa não edificante? O órgão, o DR ou o município? Essa é uma pergunta bem interessante. A área não edificante ela foi criada para que o município fizesse a sua fiscalização e não parcelasse a terra nessa metragem de 15 metros, né? Nessa metragem definida pelo uso e ocupação do solo. Porém, quando a legislação de gerenciamento de faixa de domínio diz que o órgão rodoviário precisa gerir são as áreas adjacentes à rodovia, a gente entende que essas áreas adjacentes são faixa de domínio e área não edificante. Aí surge justamente essa dúvida, né? Mas se é uma área que é o município que não pode explorar, que é uma lei que foi criada para o município, mas é uma área que visa também a segurança da rodovia, de quem é a competência para fiscalizar. Em Santa Catarina, o entendimento do nosso judiciário, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, era de que, antes da lei de 2019, que alterou a lei 6766, tá? O que ele entendia? Que o órgão rodoviário só poderia fiscalizar as áreas de faixa de domínio em zonas rurais. Em zonas urbanas, essa competência era municipal, tá? Depois que a lei 13.913, se eu não me engano, de 2019, alterou a área não edificante, né, possibilitou que o município diminuísse a área não edificante e passasse para 5 metros, esse entendimento mudou. Tá? O que o TJ está entendendo agora, em Santa Catarina? Tá? O que ele está entendendo? Que essa área é de fiscalização do Estado também, e que o município não precisa fiscalizá-la, mas ele não pode permitir a construção. Se ele quiser permitir a construção, porque é uma área urbana, ele tem, então, que diminuir para 5 metros, e esses 5 metros ficaria sendo fiscalizado pelo órgão gestor da rodovia.
Existe um entendimento, porém, tá, esse assunto não está pacificado, existe um outro entendimento que é um entendimento do DENIT federal, que diz o seguinte, a área não edificante é uma área que foi criada para o município, então o órgão gestor rodoviário não vai mais fiscalizar. Tá? Então, existe esse entendimento também. É um assunto que não está pacificado, a lei foi criada no final de 2019, a gente ainda está aprendendo, né, vai verificar como é que isso vai se dar ao longo do tempo, mas o Código de Trânsito também é claro quando ele fala de áreas marginais rodoviárias, ele não é específico quanto à necessidade de fiscalização do órgão gestor só sobre a faixa de domínio. Quando ele fala área marginal rodoviária, ele está colocando também a área não edificante. Tá? Esse é o meu posicionamento, é o posicionamento do Estado de Santa Catarina também, mas não é um assunto pacificado. Tá? Obrigado, Elisa. Infelizmente, nós temos algumas perguntas, mas nosso tempo está limitado, então eu queria mais uma vez te agradecer e pedir uma salva de palmas para a Elisa. Joia, muito obrigada.